Na videoaula de hoje, faremos uma revisão de um dos temas preferidos pelo Enem, hidrostática. Faremos 5 questões que contemplam todo o conteúdo para você sair daqui preparado. Peço apenas que na leitura de cada questão, faça uma pausa no vídeo, tente responder sozinho e em seguida acompanhe a resolução comigo. Tá legal? Então vamos para a primeira questão. Pausa no vídeo. Agora acompanhe comigo a resolução. De acordo com a questão, precisamos descobrir quais os postos apresentam combustível dentro das normas. Esse combustível ele é composto por 4% de água, cuja densidade é de 1000 gramas por litro, e 96% de álcool, cuja densidade é 800 gramas por litro. Ora, precisamos calcular a densidade dessa mistura. Densidade é uma razão entre a massa e o volume de uma substância. Agora, note que a questão não oferece a massa dos componentes do combustível e nem os seus volumes. Então, vamos fazer de uma maneira mais simples. Se você deseja descobrir qual é a densidade de uma mistura, basta fazer a soma das densidades parciais. Ou seja, nós temos 96% de álcool e 4% de água. Então, vamos tirar esses percentuais em cima dessas densidades para encontrarmos as densidades parciais. Depois, é só fazer uma simples soma. Então, vamos lá. Somando a densidade parcial do álcool com a densidade parcial da água, vamos encontrar para essa mistura uma densidade de 808 gramas por litro. Ou seja, todo combustível que tiver um valor igual ou menor do que 808 está dentro das normas. Mas se o combustível apresentar um valor superior a 808, é porque ele tem mais água do que álcool. Então, pelos valores da tabela, podemos dizer que os postos 4 e 5 estão dentro das normas. Por isso, a opção correta é a letra E. Vamos agora para a segunda questão. Pausa no vídeo. Agora acompanhe a resolução comigo. O enunciado diz: uma das formas de prevenir o problema de compactação do solo é substituir os pneus dos tratores por pneus mais. Note que todos os itens falam de uma mesma grandeza física que está associada à compactação do solo, a pressão, presente em todos os itens. Mas o que é a pressão? A pressão é uma relação entre força e área, ou seja, uma mesma força pode estar exercendo pressões diferentes a depender da área. É como, por exemplo, se você fosse comparar uma bailarina a um elefante. O elefante exerce uma força maior no solo, mas a bailarina é bem provável que ele esteja exercendo uma pressão maior. Por quê? Apesar da força da bailarina, do peso da bailarina ser pequeno em relação ao do elefante, a área da ponta da sapatilha da bailarina é muito pequena. Quanto menor a área, maior a pressão. Essa é uma forma de calcularmos a pressão. Existe outra, em função da profundidade. Um mergulhador, à medida que ele vai aumentando a profundidade H, a pressão sobre ele vai aumentando. Note que a questão ela diz que o pneu ele precisa assumir um certo formato para diminuir a compactação, ou seja, para reduzir a pressão. Ora, para reduzir a pressão, precisamos ter um pneu mais largo, porque quanto maior a área, menor a pressão. Grandezas situadas em níveis diferentes, elas são inversamente proporcionais. Então, opção correta, a letra A. Pneus mais largos para diminuir a pressão. Vamos agora para a terceira questão. Pausa no vídeo. Agora acompanhe a resolução comigo. Lendo o enunciado. Para que a torneira funcione corretamente sem o uso do redutor de pressão, quais deverão ser a mínima e a máxima altura entre a torneira e a caixa d'água? Note que a questão diz que ela quer sem o redutor de pressão. Sem o redutor de pressão, a gente vai descartar essa segunda parte aqui da questão, que é com o redutor. Sem o redutor, a pressão mínima deve ser de 18 kPa e a máxima 38 kPa. Ora, a relação entre pressão, densidade e gravidade é dada pela expressão pressão igual a VGH, como vimos na questão anterior. Então, observe, para se ter uma altura mínima, precisamos de uma pressão mínima. Para se ter uma altura máxima, precisamos da pressão máxima. Então, vamos lá. Para uma pressão mínima de 18 kPa, vamos encontrar a altura mínima. Substituindo, 18 kPa são 18 vezes 10 a terceira pascais. A densidade da água, que é a massa específica, 1000, que é 10 elevado à terceira. A gravidade, que vale 10, a gente calcula a altura mínima, com a pressão mínima. Então, simplificando esses valores, a altura mínima será de 1,8 metros. E para encontrarmos a altura máxima, vamos utilizar o valor de pressão máxima, 38 kPa. Fazendo a transformação, 38 kPa são 38 vezes 10 a terceira pascais, densidade da água 10 a terceira, gravidade 10, simplificando, vamos encontrar uma altura máxima de 3,8 metros. Então, opção correta, a letra A. Vamos então para a próxima questão.
Pausa no vídeo. Agora acompanhe a resolução comigo. A questão ela faz referência a um mecanismo capaz de multiplicar a força, a prensa hidráulica. Veja como funciona uma prensa. A prensa é dotada de dois êmbolos móveis que apresentam áreas diferentes. Entre esses êmbolos existe um fluido, de forma que à medida que você aplica a força em um êmbolo, essa força será multiplicada para o êmbolo de área maior. Por que será multiplicada? De acordo com o teorema de Pascal, um acréscimo de pressão em um fluido tem que ser distribuído integralmente para todos os seus pontos. Ou seja, o acréscimo dado no êmbolo associado ao motor tem que ser distribuído integralmente para o êmbolo onde está situado o cadeirante. Lembre, pressão é força sobre área. Então podemos dizer que a força associada ao êmbolo do motor sobre a área associada ao êmbolo do motor tem que ser igual à força associada ao pistão, onde está o motor, sobre a área desse pistão. Isso aqui está me dizendo que um aumento de força é proporcional a um aumento na área. Ou, se você preferir, uma redução na força é proporcional à redução da área. Em outras palavras, a força que o cadeirante exerce na plataforma é equivalente ao seu peso. Note, o peso, a massa da pessoa vale 65, a massa da cadeira vale 15 e a massa da plataforma vale 20. Ou seja, o conjunto tem uma massa de 100 kg. Multiplicado pela gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, podemos dizer que a força exercida nesse êmbolo é equivalente a 1000 newtons, é equivalente ao peso. Veja, se a questão diz que a área desse êmbolo é 5 vezes maior do que a área do motor, podemos dizer que a área associada ao motor é 5 vezes menor do que a área do pistão. Como você acabou de ver, uma redução de 5 vezes na área vai promover uma redução de 5 vezes na força. Então, se eu tinha 1000 newtons, reduzindo 5 vezes, eu passo a ter 200 newtons como sendo a força exercida pelo motor da bomba. Opção correta, letra C. Vamos então para a quinta questão. Pausa no vídeo. Agora acompanhe comigo a resolução. Note que os trabalhadores vão precisar erguer uma escultura de ferro maciço numa piscina vazia. Não vai ser nada fácil. Por quê? Porque a força dos trabalhadores deve ser superior ao peso que essa escultura apresenta, ou seja, que ela sofre ação. Nesse caso, você deve lembrar que o peso é a massa vezes a gravidade, ou seja, os trabalhadores precisam, no máximo, para equilibrar a escultura, ter uma força equivalente ao peso dela. Mas quando você coloca água na piscina, essa escultura ela fica aparentemente mais leve. Por que aparentemente mais leve? Porque o peso dela não muda, a massa da escultura continua a mesma e a gravidade também. Mas quando os corpos estão imersos ou parcialmente imersos em um fluido, eles sofrem a ação de uma força ascendente, o que torna esses corpos aparentemente mais leves. Essa força ela é chamada de empuxo e pode ser calculada pelo produto da densidade do líquido, do volume do líquido deslocado pelo corpo e da gravidade. É o devagar. Então, a partir de agora, note que essa força empuxo vai estar ajudando os trabalhadores a erguer a escultura. Então, vamos agora apresentar os itens. Então, se a piscina for preenchida com água, ficará mais fácil para os trabalhadores removerem a escultura, pois, letra A escultura flutuará. De forma alguma, ela é formada de ferro maciço. O ferro é mais denso, então ela não vai flutuar. B. A escultura ficará com peso menor. De forma alguma, o peso não muda. A massa da escultura é a mesma e a gravidade também. C. A água exercerá uma força na escultura proporcional à sua massa. Falso. A água vai exercer uma força proporcional ao seu volume. Note que o empuxo, que é a força que a água exerce na escultura, não tem relação com a massa da escultura. D. A água exercerá uma força na escultura para baixo. Falso. Se ela exercesse uma força para baixo, a escultura ficaria aparentemente mais pesada. E a opção é, a água exercerá uma força na escultura proporcional ao seu volume e para cima. Esta força se somará com a força dos trabalhadores, podendo resultar em uma força ascendente maior que o peso da escultura. Essa é a opção correta. Pronto, essa foi a nossa videoaula de hoje. Um grande abraço e até a próxima.